Bom, olá pessoal, aqui é o William Jacob. Estamos começando mais um estudo das obras de Leon Denis e daremos sequência ao livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, ainda no capítulo 2. E aqui a gente vai trazer uma parte bem importante em que Denis fala que o mal-estar social que ameaça e perturba o nosso país resulta desta ignorância voluntária imposta ao homem interior, à sua constituição íntima e ao seu destino pelo materialismo e o positivismo. Então aqui ele está falando, claro, olhando mais especificamente para a França, o país que Leon Denis viveu, e está falando aqui né, em meados do século XX, 1920, 1921, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra. E é importante a gente ressaltar que eu faço essa pequena introdução para mostrar que ele vai, a partir disso, fazer algumas críticas e nos chamar a atenção para aquilo que a gente realmente deve focar aqui, os nossos esforços e as nossas energias. Diz ele, o problema colossal do trabalho, com as suas múltiplas consequências, não decorre senão deste erro capital. Quiseram enxergar no homem moderno apenas um corpo a ser satisfeito. E a partir daí, todos só se preocuparam com as suas necessidades materiais. A luta pela vida tornou-se tão brutal quanto era nos tempos da barbárie. A concorrência vital, tal é a pauta de hoje, é a situação em que fomos colocados pela política contemporânea. O que é interessante é que Denis vem chamar a atenção, olha que é tão atual esta fala dele, que ele observava que parece que a luta do homem era apenas para satisfazer os seus interesses e anseios materiais. E aí imaginava-se, como imagina-se ainda hoje, que satisfeito esses interesses, pronto, todos os problemas do homem estão resolvidos. O que é um ledo engano. É claro que não dá para negar que as necessidades materiais, quando não são atendidas, nos jogam, quando eu digo necessidades materiais, aquelas básicas, né? Indivíduos que lutam de fato para sobreviver, literalmente falando. Né? Há pessoas que morrem no planeta Terra, não vou me referir né, apenas a um país em específico, porque não tem comida, não tem água, não tem saneamento básico, não tem remédio. Eu tenho falado disso aqui em outras oportunidades também ao longo desse estudo e dos outros que nós já fizemos aqui neste espaço. Então é importante a gente dizer que quando se fala nessas questões materiais, é bom sempre lembrar, se de um lado nós temos pessoas com excesso, né, de outro lado nós temos aqueles que não têm o básico, o mínimo para a sua sobrevivência. Então é justo que este lute né, no sentido de tanto do esforço pessoal, quanto lutar no sentido de, olha, né, eu não tenho emprego, eu preciso de um auxílio do Estado, por exemplo, como vários né, países oferecem aí saúde gratuita, acesso à saúde gratuita, educação gratuita, enfim, o indivíduo tem essa necessidade e vários países oferecem a estes indivíduos pelo menos o básico para que ele não morra pela falta deste. Agora, o grande problema é que a gente imagina que o ser humano é feito só de matéria, que não existe um ser espiritual que também tem as suas necessidades. Vejam que interessante. Então, é necessário, e aí é o Espiritismo que vem falar isso, é necessário a gente olhar para os dois aspectos. Não é ter uma vida de um eremita. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec chega a colocar essa questão, em que a gente decida viver isolado do mundo e nem totalmente imerso apenas nas coisas do mundo. É necessário a gente fazer um olhar duplo para para a nossa essência, o ser espiritual que somos, e também para que as questões materiais, já que temos um corpo de carne e osso que necessita também de ser aí contemplado. Ocorre que não será possível sanar esses males com sistemas empíricos. A causa do mal é íntima e profunda.
Isso aqui é sensacional e ele vai concluir um pouco aqui mais na frente as consequências disso. A causa do mal é íntima e profunda. Poder-se-ia quase afirmar que é parte constitutiva do homem. É preciso corrigir os seus erros, curar as suas paixões. Não é sobre a massa que se deve agir, porém, antes sobre o indivíduo, pois é ele que precisa ser esclarecido, emendado, caso queiramos melhorar a sociedade. Então veja que interessante o que Denis nos convoca. Ele fala, olha, a gente quer melhorar a sociedade? Eu acho que esse é um anseio de todos nós. Até aqueles que agem para piorá-la, eu acredito que eles agem pensando que estão melhorando-a. Então todos nós queremos uma sociedade melhor. E o que Denis fala é, a gente precisa agir no indivíduo, que é parte desta sociedade, parte importante. Sem os indivíduos não existe sociedade. Então, tudo bem, a gente pode agir sobre as massas? Pode. Um palestrante como o próprio Leon Denis, quando ele falava para 1000 pessoas nos congressos, ele falava para as massas. Mas daí a importância de cada um daqueles que assistiram às palestras de Leon Denis fazer o esforço pessoal, intransferível, ninguém pode fazer para o outro, de melhorar a si mesmo. Aqui também é importante o papel da educação. Educação, sim, para que a partir dela a gente consiga transformar o mundo. E isso aqui não é só o Espiritismo que fala. Várias correntes do pensamento humano afirmam que é através da educação que o mundo se tornará um local melhor para a gente viver, com mais solidariedade, mais fraternidade, mais respeito, mais tolerância, mais paz. Deve-se envolver o homem interior em cada personalidade viva, sem o que as frases pronunciadas pelos tribunos serão tão estéreis quanto as fórmulas dos legisladores. Contudo, mais uma vez, para realizar essa tarefa, é preciso conhecer a fundo as leis da natureza humana, o princípio da vida em nós e a lei da evolução que preside aos nossos destinos, que é uma lei de amor e não uma lei implacável. Então, Denis fala o quê? Para realizar tudo isso, a gente precisa conhecer leis superiores da natureza humana, princípio da vida em nós e lei de evolução. Meus amigos, quando a gente vai falar aqui sobre evolução, as leis divinas e essa necessidade que a gente tem de que o mundo se torne um mundo melhor, e a gente recorre, por exemplo, à terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec traz ali as leis morais, as leis divinas, as leis naturais, a gente olha como que aquilo foi, de certa forma, não vou dizer revolucionário, né, mas do ponto de vista do pensamento, poderia até afirmar. O que a gente aprende ali e olha ainda hoje, né, 160 e poucos anos depois, é impressionante. A gente vive, por exemplo, num momento de pandemia. Quando a gente pega para ler a lei de liberdade, é tudo que a gente precisava compreender hoje. Que, por exemplo, a liberdade ela não é absoluta para aquele que vive em sociedade. Para pegar só um exemplo. Outro exemplo, lei de destruição, em que a destruição acontece para que, e a gente não deve provocá-la, é bom dizer isso. Não é porque a lei de destruição existe, então deixa eu sair destruindo. Não. É como vai dizer Jesus, né? O escândalo é necessário, mas ai de quem provoque-o. Então o escândalo acontece. E o que o Espiritismo fala? Olha, depois da destruição, depois do escândalo provocado, a humanidade, de certa forma, aprende alguma lição e avança e progride, porque, como vai dizer Denis aqui, a lei de evolução está aí, ninguém consegue paralisá-la. Da pessoa fala, não, hoje eu quero parar a lei de evolução. Não consegue. Tudo nos direciona para frente e para o alto, como gostava de dizer Leon Denis. E qual que é o grande desafio nosso? Entender a dinâmica dessa lei, entender a sua marcha e acompanhá-la.
não é a gente resistir e ficar contrário e revoltado e achando, não, a lei de liberdade está errada, eu quero ser livre da forma como eu bem entender. E numa pandemia, por exemplo, sair por aí aglomerando, não usando máscara, não higienizando, não guardando distanciamento social, que é algo que a ciência vem dizer, olha, né, cuide de você, cuide do outro. Né, se você está sozinho, tudo bem, mas a partir do momento que você está com outra pessoa, a sua liberdade já não é mais total, porque você não pode invadir, de certa forma, o espaço e o direito do outro. São questões básicas da boa convivência em sociedade que os espíritos disseram para Allan Kardec lá no Livro dos Espíritos, em 1857. O ideal social do futuro será o homem livre sobre a terra livre. Todas as pretensas regulamentações do trabalho pela coletividade são violências impostas à natureza e ao indivíduo e constituem uma forma de tirania. Não resta dúvida de que os homens sejam iguais, porém eles são diferentes. E o seu valor pessoal resulta unicamente do grau de evolução intelectual, física e moral que alcançaram. O homem só pode cumprir o seu destino por meio da evolução. Este é o único meio para dar prosseguimento à história e aperfeiçoar o meio social. Concluo este episódio dizendo que, todavia, como acabamos de ver, existe uma doutrina velha como o mundo e, ao mesmo tempo, jovem como o porvir, já que é eterna por corresponder à verdade. Uma doutrina que resume todas as noções fundamentais da vida e do destino, e da qual o livro de Myers, ele referia-se aqui a Frederick Myers, constitui, no fundo, apenas um comentário científico. Esta doutrina é o Espiritismo. Por que ele fala velha como o mundo? Porque o Espiritismo está na natureza, como disse Allan Kardec. E a natureza, não precisa nem dizer, né? Por isso que o Espiritismo é velho como o mundo, mas estava, de certa forma, desorganizado, esparso, e precisava de alguém para organizar, né, a doutrina, codificá-la, fundamentá-la nas obras, como nós temos os livros de Allan Kardec. Por isso ele coloca que ela é jovem, como o porvir, porque também ela está sempre avançando. Kardec chega a dizer, né, que se em algum momento a ciência mostrar, né, que o Espiritismo está em erro, abandone aquele ponto, não é abandone a doutrina inteira, abandone aquele ponto, né, e siga a ciência. O que particularmente eu acho que ainda não aconteceu, não sei se vai acontecer, mas se acontecer, beleza, a gente abandona aquele ponto e acompanha a ciência. Então a doutrina espírita é velha e ao mesmo tempo jovem, e ela vem responder todas essas questões que no final de tudo nos ajuda ao quê? A sermos pessoas melhores e, como consequência imediata, assim transformaremos a própria sociedade, tornando-a também melhor. Muito obrigado, meus amigos, e até o nosso próximo estudo das obras de Leon Denis.